graça e paz, passando aqui novamente para gravar mais um vídeo aqui com vocês. Espero que você esteja bem, né? Espero que as coisas tenham sido boas para você. Mas se isso não tem acontecido, creia que as coisas podem sim melhorar, tá bom? Eu sou Gleide Lima e você está no canal Sarando as Nações. Então, nós estamos falando sobre relacionamento. E para dar continuidade nesse tema, nós vamos falar hoje da formação da mulher. E a sua utilidade. E para isso, nós vamos dar referência hoje de Gênesis 2, Gênesis 2, versículo 18. Diz assim, ó. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha, queridos, Deus, ele teve a percepção de que não era bom o homem viver só. E Deus, depois de ter formado, né, os animais, né, a palavra de Deus aqui vai dizer, né, no capítulo 1 de Gênesis, que depois do homem ter dado nome aos animais, Deus olhou e não achou uma auxiliadora na altura, né, capaz para auxiliar o homem, né? Então Deus ele disse: não é bom que o homem esteja só. E não achando entre os animais, é claro que era mais próximo, né? Não achando essa auxiliadora, vamos ver mais aqui no versículo que vai dizer aqui, no versículo 21, diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher. E lá trouxe e disse o homem, né? Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, né? Aí mais aqui no versículo 24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É isso. É isso aqui, queridos. Então, nós, muitas das vezes, nós não entendemos bem nessa formação e não entendemos bem o nosso papel, né? A mulher, ela tem essa habilidade, né, de auxiliar, né? Claro, foi Deus que nos formou com essas habilidades, né? Mas eu tenho visto que tem gerado muito transtorno entre homens e mulheres, né? Ah, porque é o machismo, é o feminismo, né? Nenhum e nem outro está correto, certo, queridos? Tudo está errado. O machismo está errado e o feminismo também está errado, né? Segundo a formação do homem, a formação da mulher, Deus os formou, os criou para que vivessem em um bom relacionamento. Cada um com a sua habilidade e cada um respeitando, né, o outro. Veja que o homem, ele diz, veja que Deus diz, primeiro, né? Deus diz: não achei ninguém capaz,
Então, adormeceu o Senhor o homem e tirou da costela dele a mulher e formou a mulher. Então, Deus fez todo ali um processo, né? Tirou um pedaço ali da costela, depois Deus encheu com carne, porque Deus não deixa nada pela metade, ele faz tudo perfeitamente, tirou a mulher, formou para que fosse capaz, na altura do homem, para ajudar, né? Jamais que, se Deus fez o homem com tanta perfeição, ele não ia fazer a mulher tão inferior assim, né, queridos? Ou então Deus teria achado mesmo no meio dos animais ali qualquer uma fêmea para o homem. Mas Deus quis que fosse uma mulher idônea, capaz, na altura, né, de viver ao lado dele. Então, queridos, isso nos mostra o quê? Isso nos mostra que Deus nunca vai formar nada na intenção de diminuir, de menosprezar, né? Quem faz isso é a ignorância humana. A ignorância, muitas das vezes, do homem leva às más interpretações, tanto do homem quanto da mulher. Aí vira aquele conflito, né? Aquele conflito, o homem brigando com a mulher. O homem briga porque o governo é meu. A mulher briga porque diz, as habilidades são minhas. Mas Deus não nos formou para isso. O homem, ele tem sim, o governo, nós temos que sim ir de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que eu não concorde, mesmo que você não concorde com a palavra de Deus, nós vamos sofrer os danos e as consequências ruins. E isso eu acredito que você não quer, né? Então, eu não quero, porque às vezes nós temos experiências desagradáveis, né? Por querer fazer as coisas do nosso jeito. Então, a forma certa é um bom relacionamento, assim como Deus nos formou. O homem, para governar, não adianta a mulher achar que ela tem todo o poder de governar. Não tem, não tem. Ah, mas tem mulher prefeita. Ah, mas tem mulher isso, tem mulher aquilo. Pode ter mulher de todas as formas e pode exercer diferentes cargos, e a mulher pode sim exercer os seus cargos, desde que ela entenda que há um governo dado por Deus e nós devemos sim estar debaixo da submissão desse governo, né? Eu não estou falando aqui, gente, de imprudência, eu não estou falando aqui de injustiça social, eu não estou falando aqui de arrogância, de machismo, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que estar debaixo da submissão daquilo que Deus projetou para nós é proteção, é cuidado. Existem muitas mulheres que estão avançando sim os sinais, né? Não é o fato de você exercer um cargo, não. É o fato de você exercer um cargo e achar que você não precisa se submeter ao governo daquilo que Deus instituiu, né? Que no caso é o homem. Um homem bem instituído, bem formado, ele tem sim o governo, como tem também a bênção e como tem também a unção de Deus para governar. E nós devemos sim nos submeter a esse governo e nós devemos sim aceitar, porque não devemos ir contra aquilo que Deus formou, porque é como se nós estivéssemos dizendo que nós sabemos mais do que Deus, e nós não sabemos mais do que Deus. Então, queridos, muitos homens quebrados, né? Muitos homens destruídos, vamos falar assim, e muitas mulheres quebradas, né? A mulher também, quando ela sai do seu papel principal, que ela não aceita também esse governo, esse cuidado, ela também fica desprotegida. E a mulher, nós temos visto muitas mulheres doentes, muitas mulheres sobrecarregadas, muitas mulheres que não precisavam estar no lugar
e ocupando aquilo que fazem, de maneira que se tornam frustradas, doentes, né? Sobrecarregadas. Não, não precisa. Para nós termos o nosso real valor, só precisamos seguir aquilo que Deus formou para nós, que é vivermos num relacionamento. Relacionamento. Veja o que o homem ele vai dizer. Então essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E Jesus ele disse que jamais alguém vai desejar o seu próprio mal, ou vai desejar a sua própria destruição, ou vai fazer mal contra a sua própria carne, gente. Então, o homem admite isso, né? Hoje nós vivemos num tempo em que as mulheres têm mais dificuldades de reconhecer a submissão, uma submissão, né? Porque às vezes não sabe o que acha só que submeter é simplesmente abrir mão de tudo. Não. Submissão, ela é um reconhecimento da autoridade do outro. E isso não é só a mulher que deve fazer. E isso todos nós devemos fazer, porque o Senhor Jesus nos ensinou a todos nós vivermos e fazermos isso. O reconhecimento do outro, tá, queridos? Isso não é nos diminuir, isso não é nos rebaixar, entende? Isso é inteligência, sermos inteligentes e reconhecer no outro uma qualidade, uma habilidade, né? O poder que muitas das vezes o outro tem e que muitas das vezes nós precisamos, né? Então nós somos sim dependentes desse relacionamento e uns dos outros, principalmente marido e mulher. Então, o casamento, ele só vai ter um bom relacionamento quando os dois entendem isso. O homem entende que ele foi feito para governar e a mulher entende que ela foi feita para auxiliá-lo, né? E os dois andam juntos em perfeita humildade, em perfeito amor, se relacionando, respeitando e andando juntos um do outro, tá? Queridos, depois nós vamos ver mais por que desde lá do Éden deu errado, já que Deus formou o casal para dar certo, já que Deus formou eles para dar certo, por que deu errado? Nós vamos depois ver isso lá quando a mulher começa a conversar com a serpente, né? Então, aqui eu vou finalizando esse vídeo, dizendo que nós precisamos, sim, nos entendermos, nos relacionarmos bem, vivermos bem com tudo isso que já falamos, né? A melhor maneira de viver bem, é vivermos bem com Deus e vivermos bem um com os outros, né? E no tratando-se do casamento, um com o outro, né? Lá no versículo quase final, lá vai dizer assim: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, quando que começa a dar errado? Começa a dar errado quando o homem ele sai da sua família, muitas das vezes traz muita identidade errada, né? Infelizmente, e traz isso para dentro da sua família e quer que a família repita os mesmos erros da sua origem, né? Vamos falar assim, genética. E a mulher também, não diferente, gente. A mulher também vem, às vezes, de uma instituição familiar errada, né? E tudo isso que eu estou dizendo é errado, porque é modo de pensar, modo de viver, fora da vontade de Deus. Não queira viver tudo aquilo que esteja fora dos projetos, dos preceitos de Deus, porque vai causar dano, vai trazer consequências, né?
E o que Deus instituiu é o melhor para nós. É só nós entendermos a maneira correta de vivermos aquilo que Deus tem para nós, que é o seu melhor, tá bom, queridos? Então, nós vamos falar mais sobre esse assunto, vamos falar mais sobre outros relacionamentos e nós vamos entendendo a vontade de Deus para nós, tá bom? Então, joguem fora, né? O casal, ele foi feito para construir. E outra coisa também que destrói muito é a ausência de Deus, né? Isso aí é principalmente isso. Quando você foi criado num lar que você não sabe nada sobre Deus, sobre sua vontade, sobre seus preceitos, dificulta ainda mais, né? Porque aí sim, aí é que é tudo quebrado mesmo, tudo quebrado de princípio, tudo quebrado de ordem, tudo quebrado de disciplina, e aí vira uma bagunça só, né? Mas hoje você está passando aqui nesse vídeo, você está tendo a oportunidade de se aproximar de Deus, de conhecer sua vontade e saber, né? Talvez, quem sabe, esse vídeo não seja a resposta para tantos questionamentos seus vividos, né? Então é isso, queridos. Eu acredito que o Senhor nos abençoará grandiosamente, desde que nós procuramos entender a sua vontade. E é para isso que esse canal está aqui, sarando as nações, tá bom? Que o Senhor nos dê a humildade suficiente para nós entendermos a sua vontade, tá? Depois nós vamos falar sobre o principal papel do homem, nós vamos falar sobre o papel da mulher, vamos falar mais sobre isso e você vai entender que não é nada abusivo, que não é nada difícil de praticar e de viver, tá? É só saúde para o nosso corpo físico, para a nossa alma, para a nossa mente, viver e viver bem com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo ele foi bom para você, se fez algum sentido, se esclareceu algo para você, ou te trouxe algum conhecimento, compartilhe aí os nossos vídeos, deixa aí também o seu like, né? E os seus comentários, que eu gostaria de saber o que você pensa a esse respeito, como você vê o relacionamento, tá bom? E que Deus nos abençoe abundantemente.